Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, que estamos juntos para meditar na palavra de Deus, que é viva e que é eficaz. Hoje nós vamos estar meditando no livro do profeta Daniel, no capítulo número 6. Vejamos o que diz a palavra de Deus. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivesse sobre todo o reino. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, os quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes, príncipe e presidente, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituir sobre todo o reino. Então os príncipes e presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe: assim, ó rei Dario, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fazer firme esse mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por essa causa, o rei Dario assinou essa escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou por salvar. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine, se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio, passou a noite em jejum, não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou, foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-se dos leões? Então Daniel falou ao rei: o rei vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tem cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo, mandou tirar Daniel da cova,
Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres. E ainda não tinha chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e se esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações, a gente de diferentes línguas, que mora em toda a terra. A paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente. O seu reino não pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra, salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Esse Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Então essa passagem, ela é bastante conhecida, a parte histórica, mas a importância da palavra de Deus é o que Deus quer falar conosco, através da leitura da palavra. Aí está a importância da palavra de Deus. Então a Bíblia diz que pareceu bem ao rei Dario, porque antes era o reino da Babilônia, comandado por Nabucodonosor. Inclusive, o povo de Israel foi levado para a Babilônia através de Nabucodonosor. Mas o reino da Babilônia caiu. Eles perderam para medos e persas. E ali mudou toda ali aquelas pessoas que trabalhavam ali no palácio. Agora uma coisa é certa, Daniel continuou. Que nessa época Daniel estava já com 80 anos de idade. Ele chegou ali muito jovem, quando Nabucodonosor levou ali o povo de Israel para a Babilônia. Daniel chegou ainda sendo muito jovem, mas ali ele continuou ali. Mas ele fez um propósito diante de Deus, como está no capítulo 1, versículo 8, que ele se propôs no coração não se contaminar. Então ali estava ali uma pessoa, um homem, que se dedicou totalmente a vida dele para o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Quem conta ali na Babilônia tinha vários deuses adorados ali. Tinha Bel, tinha Marduk, tinha Merodach. Todos eram deuses adorados ali. Mas Daniel se propôs no coração e, ali estando, adorar somente ao Deus vivo Todo-Poderoso. Então o tempo passou, Babilônia caiu na mão de medos e persas. E ali o rei era o Dario. E ele resolveu ali a ter ali uma administração. E colocou ali, por exemplo, no reino, 120 presidentes que estivesse sobre todo o reino. E sobre esses 3, eles eram príncipes, dos quais Daniel era um. E os quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então aí Daniel, ele continuou, entrou pessoas diferentes, pessoas novas ali na administração, mas Daniel continuou, porque ele sempre foi muito firme, convicto, na fé com o Deus Todo-Poderoso. E diz a Bíblia que o mesmo Daniel se distinguiu entre esses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. Então, quando se fala do espírito excelente, estamos falando do Espírito Santo de Deus, que estava na vida de Daniel. Então, essa é a diferença que nós precisamos ter em nós, a presença do Espírito Santo de Deus. Porque quem faz a diferença é Ele. Então, ali estava ali um homem que ali agora já era um idoso, mas era sincero. Tinha uma vida realmente limpa. E como diz aqui, que nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituir sobre todo o reino. Então nós vemos aí que Daniel era diferente dos outros companheiros ali de trabalho. E o rei estava pensando em colocar ele em primeiro, colocar ele como príncipe, acima de todos aqueles outros. Aí surgiu o quê? A inveja.
eles ficaram com inveja de Daniel. E como disse aqui, então esses príncipes e presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício ou culpa. Então a vida de Daniel sempre foi uma vida limpa, transparente. Ele era sincero em tudo que fazia. Então é um grande exemplo para todos nós. Se nós quisermos ser vencedores dessa vida, primeiro, nós precisamos da presença de Deus em nós, que só o Espírito Santo que faz essa diferença. E aqui nós vemos que começou uma perseguição contra Daniel, porque ele sendo diferente daqueles outros príncipes que trabalhavam junto com ele, eles começaram a procurar na vida de Daniel alguma coisa que eles pudessem acusar. Mas diz a Bíblia que a vida dele era reta, que não havia culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Então, quando se fala de vício, às vezes nós pensamos em alguma bebida ou outras coisas, mas tem um vício que é muito perigoso, que se chama mentira. Então, exatamente, é onde que nós precisamos de estar bastante atentos, porque hoje, por exemplo, nos nossos dias, não se fala nem mentira, fala fake news, quando há algo mentiroso. Então virou uma coisa normal, a mentira, e vira um vício na vida das pessoas. Então é um vício terrível, que pode levar a pessoa à perdição eterna. Como no livro de Apocalipse, no capítulo 22, no versículo número 15, ali fala dos que ficarão de fora, que não vão poder entrar na cidade santa. E ali fala de vários tipos de situações que pode deixar a pessoa de fora. Mas a última situação ali fala daqueles que amam e cometem a mentira. Então é o cuidado que nós devemos ter com a mentira. Porque Jesus disse em João 8,44 que o diabo é o pai da mentira. Então exatamente isso é um vício perigoso na vida das pessoas. Se chama mentira. Então é onde nós temos que acordar para a realidade das coisas. E na vida de Daniel, ele não tinha vício nenhum e nem culpa. Então isso é importante nós pensarmos nisso. Que hoje é normal, é uma coisa corriqueira da pessoa mentir. Ele pega aí um aparelho, celular e manda mentiras para os outros. E vira um vício. Mas isso pode tirar a parte da pessoa na cidade santa. E é aí que nós temos que ter o cuidado para não nos envolvermos com a mentira. E na vida de Daniel, não havia nem vício e nem culpa. Ele era sincero, ele era honesto, ele era verdadeiro. Mas aquelas pessoas que trabalhavam junto com ele começaram a odiá-lo e procurar uma forma de derrubar ele. Então eles procuraram primeiro na vida pessoal, na vida social de Daniel, mas não acharam. Aí eles pensaram o seguinte: então disseram aqueles homens, nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não procurar contra ele na lei do seu Deus. Então aí eles entraram na parte espiritual. E eles disseram, olha, nós nunca vamos achar problema nele, a não ser na lei do Deus dele. Mas nós vamos para o intervalo e daqui a pouco nós voltamos com mais palavra para você. Voltamos para continuarmos meditando nesse texto. Estamos aqui no capítulo 6 do livro de Daniel, onde se fala desse acontecimento que é muito importante para mim e para você. Então aí a Bíblia diz que esses adversários de Daniel, eles procuraram primeiro na vida social dele, mas não acharam. Então eles disseram o seguinte, olha, nós só poderemos derrubar ele se nós formos na lei do Deus dele, ou seja, na religião dele. Nós vamos conseguir derrubar ele.
E aí o que eles pensaram? Então esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram assim: o rei Dario vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, os presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de que estabelecer um edito real e fazerem firme esse mandamento, que qualquer por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não se seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então eles pensaram, diante da lei do Deus dele, nós vamos conseguir derrubar ele. E eles chegaram até o rei Dario e fizeram ali, apresentaram essa questão, que era para ele assinar um projeto ali, uma lei, que durante 30 dias ninguém podia fazer pedido nenhum, a não ser para o rei Dario. Porque eles pensaram, nessa aí nós vamos conseguir derrubar o Daniel. Porque eles já sabiam o procedimento de Daniel, como que ele procedia. Então eles pensaram, nisso aí nós vamos conseguir. Porque se ele não fizer as orações dele, quer dizer que ele vai ser mentiroso. Se ele fizer, ele vai ser condenado diante do rei. Então assim eles fizeram. E o rei não sabia que era uma perseguição, assinou simplesmente a lei. Mas a Bíblia diz, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava, e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então Daniel tinha um propósito. Ele orava 3 vezes ao dia. Porque os judeus tinham esse costume. No Salmo 55, 17, ali a Bíblia diz que de tarde, de manhã e ao meio-dia eu clamarei e orarei ao meu Deus. Então exatamente havia esse costume de orar 3 vezes ao dia. E Daniel tinha esse costume. Aí eu pergunto para você que está nos acompanhando, quantas vezes ao dia você para buscar a Deus? Quantas vezes ao dia você medita na palavra de Deus? Quantas vezes ao dia você lembra de Deus e dá uma parada na sua vida? Daniel, 3 vezes por dia, ele parava e ia até a casa onde morava. Então veja bem, ele tinha um propósito muito firme no coração. Ele era um alto funcionário ali do rei, tinha serviços a fazer, obrigações, responsabilidade, mas isso não impedia ele de 3 vezes ao dia ele tirar o tempo para oração. Então isso é muito importante para mim e para você. E eu te pergunto, quanto tempo você tem tirado para Deus? Qual é o momento que você tira para Deus? Então Daniel, ele tinha este propósito. 3 vezes ao dia ele ia até a casa dele. E ali havia janelas abertas para a banda de Jerusalém. E ele se punha de joelho e orava a Deus. Então exatamente este era o propósito. E o caminho da vitória está aí, quando nós nos propomos a servir a Deus. E como diz a palavra de Deus, chegareis a Deus e Ele chegará até vós. Então quando você se propõe a buscar a Deus, pode ter certeza, Ele está pronto para ouvir, atender e te abençoar. É exatamente o que fez Daniel. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então eles foram lá conferir se Daniel ia continuar na oração ou ele ia parar. Mas ele continuou na oração. Então exatamente é o que nós precisamos de estar proposto a isso. Diante da luta, da perseguição, daquilo que é levantado contra nós, nós temos que estar proposto a estar dando continuidade no nosso propósito. Nada impediu Daniel de buscar o Senhor 3 vezes ao dia. E aqueles adversários, eles foram até lá, na casa de Daniel, para ver se Daniel ia ficar com medo, se Daniel ia recuar. Mas ele não recuou. Ele continuou buscando a Deus
em espírito e em verdade. E eles pensaram com isso, eles iam conseguir derrubar Daniel. Porque eles voltaram e foram até o rei. E ali pressionaram o rei, que ele tinha assinado uma escritura. E na lei dos medos e do persa, não pode mudar uma lei que foi assinada. E ali, Daniel foi chamado. E como diz aqui, então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram: sabes, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhuma edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então, exatamente, eles pressionaram o rei, porque ele já tinha assinado ali a lei, e o Daniel continuava buscando a Deus. Eles pressionaram o rei. Então foi trazido Daniel até a presença do rei. E o rei continuou ali, falou com Daniel, mas Daniel não desistiu. Ele continuou no propósito dele. Então Daniel foi levado até a cova dos leões, colocado lá dentro e colocado uma pedra ali, fechando a boca da cova. Foi selada com o anel do rei e daqueles acusadores. Tudo bem. Ali, o rei foi embora para casa triste, mas ele falou algo muito importante quando ali ele saiu. E como diz aqui, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Então, uma palavra bonita da parte do rei. Olha, o teu Deus que você serve continuamente, ele livrará você. Mas é claro que ali o rei foi triste para casa. Ele pensou, tudo bem, mas pelo jeito estou perdendo o meu melhor funcionário. Pessoa honesta, sincera, mas certamente os leões vão devorar ele. Então Daniel foi colocado dentro da cova. E como disse aqui, então o rei se dirigiu ao seu palácio, passou a noite em jejum, não deixou trazer à sua presença instrumento de música e fugiu dele o sono. Então o rei ficou preocupado com aquela situação. E pela manhã, bem cedo, ele levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando à cova, chamou para Daniel com voz triste. Falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-aí o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-se dos leões? Então ele conversou com Daniel do lado de fora. Mas Daniel respondeu: o rei vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então nós vimos algo aí maravilhoso e que eu e você temos que pensar. Porque às vezes Deus, ele permite a prova, ele permite a luta, ele não livra às vezes da luta, mas uma coisa eu quero dizer para você, ele vai conosco na luta. Ele não impediu Daniel ser lançado na cova dos leões. Não, ele não impediu, mas ele mandou o anjo que entrasse na cova junto com Daniel. Então isso é importante para mim e é importante para você. Você que está enfrentando uma luta, um problema sério, algo que parece que não tem jeito, uma enfermidade, um problema na família, um desemprego, eu digo para você, seja fiel com Deus. Porque Ele permite a prova, mas Ele está conosco na prova. Então isso aconteceu com Daniel. Deus não impediu que Daniel fosse jogado na cova dos leões. Ele foi jogado lá dentro. Mas, como o Daniel mesmo disse, o meu Deus enviou o seu anjo e ele fechou a boca dos leões. Então, exatamente quando nós somos fiel a Deus, nós temos que estar atento a isso. Às vezes Ele não nos livra da luta, mas Ele está conosco na luta. Como Jesus disse em Mateus 28, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então seja fiel com Deus, em qualquer momento da sua vida, em qualquer circunstância, seja fiel. Porque assim como foi com Daniel, Ele é conosco nos nossos dias também. Como diz Hebreus 13, verso 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então assim Ele operou no passado, assim Ele opera no presente também. Ele permitiu que Daniel fosse jogado na cova dos leões, mas o anjo entrou junto com Daniel.
E os leões não pôde fazer nada contra Daniel. Porque ali estava um servo de Deus, fiel, verdadeiro, sincero, que não redava o pé por nada de servir ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso. Então, conforme nós vimos aqui, que derrotado foi o diabo, que usou aqueles companheiros de Daniel para tentar acusá-lo ele, para tentar derrubá-lo ele. Mas quem ficou envergonhado e derrotado? E como diz lá no livro de Tiago, capítulo 7, versículo número 8, sujeitai, pois, a Deus e resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Então é exatamente o que nós precisamos fazer. Estar atentos e não desistir, não recuar, com a nossa sinceridade diante de Deus. Então, como diz a palavra, e então o rei muito se alegrou em si mesmo, mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Então, quando nós cremos em Deus, o Senhor tem poder para fechar a boca do leão. Ele tem poder para derrotar os nossos adversários. E como diz aqui, e ordenou o rei que foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres. Então ali o prejuízo foi maior para aqueles acusadores, que tanto os homens, quanto as mulheres, quanto os filhos, todos foram lançados dentro da cova dos leões. E ali a Bíblia diz que eles ainda não tinham chegado ao fundo da cova. Os leões se apoderaram deles e esmigalharam todos os ossos. Então que coisa terrível aconteceu com os adversários de Daniel. Porque eles foram usados pelo diabo para fazer acusação. Porque justamente um dos nomes do diabo significa acusador. Então eles acusaram Daniel, mas foram derrotados, porque Daniel era fiel ao Deus que ele servia. Então isso ensina para nós. Primeiro, nós temos que ter cuidado com a mentira. Quando se diz no versículo 4 que Daniel era fiel, primeiro havia nele um espírito excelente, e não se achou nele nem vício e nem culpa. Então Daniel era uma pessoa honesta, sincera, com uma vida santificada diante de Deus. E diante da prova, ele não recuou de ser fiel ao Deus que ele servia. Isso mostra para mim e para você que nós devemos ser sinceros ao Deus que nós servimos, esse Deus santo e poderoso. Ele permite a luta? Sim. Permite a prova? Sim. Mas ele vai conosco na prova. Assim como ele entrou com Daniel na cova dos leões, assim ele está comigo e está com você. Em frente à luta, na presença de Deus. E a vitória é garantida no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Estamos chegando ao final do nosso programa. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando você, seu lar e sua família, desde agora e para sempre. Que tenham todos a paz do Senhor. Amém.